Fala galera, esse é o Devocional Disney, o devocional onde você aprende lições espirituais com seus personagens favoritos das animações da Disney. O nosso texto de hoje é Gênesis, capítulo 4, verso 9, que vai aparecer na tela para vocês e diz assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Antes da gente entrar em quais são os nossos personagens de hoje, eu queria pedir para você, por favor, se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha bem legal, deixar um comentário para a gente poder conversar um pouquinho e também mandar esse vídeo para pelo menos um amigo seu, para receber também um pedacinho da palavra de Deus, tá bom? Bom, os nossos personagens de hoje são Kenai e Koda, do filme Irmão Urso. Irmão Urso ele é uma animação muito divertida. Tem os lados místicos lá, mas não é disso que a gente vai falar, a gente não vai focar nessa parte. Que começa com a história de Kenai, que é, eu ia dizer, ele não é exatamente um homem das cavernas, é uma pessoa antiga, uma pessoa do passado, né, da Era da Pedra, vamos dizer assim. E ele tem os irmãos dele, que são o Sitka e o Denari, né? O Sitka é o mais velho, o Denari é o do meio. E eles estão muito empolgados ali, porque chegou o dia do Kenai receber o totem dele, né? Então isso gera todo aquele negócio. Por causa disso, o Kenai não faz as tarefas diárias dele direito, ele pendura lá uma cesta de peixe mal pendurado. Isso vai ter consequências mais pra frente. E aí ele vai lá para receber o totem dele. O totem seria meio que o animal que representa uma coisa que é importante para a vida dele, né? A ideia seria mais ou menos essa. E, para surpresa de todo mundo, o totem do Kenai é o urso do amor. E o Kenai fica indignado, porque ele fala, pô, como assim urso do amor, cara? O urso não ama ninguém, ele só destrói tudo e tal. E aí eles vão lá para onde estava aquela cesta de peixes e eles percebem que um urso comeu todos os peixes e arrebentou a cesta toda. O Kenai fica com raiva, pega uma lança e diz que vai caçar o urso. E os irmãos dele ficam naquela, né? Pô, ele vai caçar um urso sozinho, ele tá doido. Vamos lá ajudar o nosso irmão. Ele realmente encontra com um urso, e gente, não é um ursinho de pelúcia, tá? É um senhor urso, grandão, fortão. E ele meio que tenta caçar o urso, mas ele acaba caindo lá na beira de um rochedo. Os irmãos dele chegam para salvar ele. E nessa coisa toda, o Sitka se sacrifica para salvar a vida do Kenai e do Denari. O Kenai fica com isso na cabeça e fica, a culpa é do urso, agora a gente tem que se vingar desse urso. E o Denari fica, não, a culpa não é do urso, né? Tenta ser mais, né? Botar as coisas na cabeça no lugar. Mas o Kenai tá irredutível e ele vai realmente atrás do urso e de novo o Denari vai atrás dele. Dessa vez ele vence o urso ali na luta, né, numa situação em que ele se encolhe assim, segurando a lança, e o urso meio que cai em cima, né, e aí acontece, né, dele derrotar o urso na luta. Só que aí tem todo um lado místico que meio que o espírito do Sitka quer ensinar uma lição pro Kenai e aí transforma o Kenai em urso, né. Nisso que o Kenai termina de se transformar em urso, chega o Denari, vê aquele urso lá e pensa, pô, ele matou meu irmão, vou caçar esse urso agora até a morte. O Kenai meio que tem que fugir do Denari, porque o Denari tá tentando caçar ele. E aí, onde o Kenai vai perceber, né, no dia seguinte, lá falando com o ancião lá da tribo, que ele é um urso. Ele acaba caindo numa armadilha, porque ele não sabe ser um bom urso, e encontra o ursinho Koda, que é um ursinho pequenininho, peludinho, que fala pra caramba, que canta musiquinhas tipo um pé na estrada eu vou botar, mó bonitinho, né? E começa uma relação ali do Kenai com o Koda, meio que por interesse. Por quê? Porque o Koda precisa de uma companhia para chegar até a corrida do salmão, onde ele quer reencontrar a mãe dele, de quem ela se perdeu quando estava sendo perseguida por caçadores. E o Kenai quer chegar até o local da corrida do salmão, porque perto dele fica um monte onde ele vai poder se transformar de novo em humano. Já viu onde isso vai dar, né? Pois é, quando eles chegam lá no local, o Kenai acaba descobrindo que a mãe do Koda é o urso que ele derrotou lá na luta. E o
que dá nisso? Ele senta com o Koda, conta a história, mas antes eles criam uma relação de irmandade, sabe? Ele meio que se torna irmão mais velho do Koda. E ele conta pro Koda o que aconteceu justamente porque ele entende que é a responsabilidade dele dizer a verdade para aquele ursinho e cuidar dele de alguma forma. Depois disso ele escala o local e aí tem as cenas finais, eu não vou contar o que acontece no final, você assiste o filme se quiser. Mas onde eu queria chegar? Na Bíblia a gente tem esse caso de dois irmãos, Caim e Abel. E, bom, a gente sabe o que Caim fez com Abel, né? E depois que ele fez aquilo com Abel, Deus chega até Caim e fala, cara, cadê o teu irmão? O que está acontecendo? E o Caim, ele dá uma resposta tipo assim, eu não sei, eu lá sou responsável pelo meu irmão, ô. Só que Caim não percebeu que a resposta certa é que, sim, ele era o responsável pelo irmão dele. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, sim. Gente, o cristianismo não é uma corrida solo, não é uma corrida sozinho, é uma corrida em comunidade. Nós somos responsáveis pelo bem-estar dos nossos irmãos. Nós somos responsáveis por, se eles caírem no meio da caminhada, levantar eles. Se eles caírem numa armadilha, ajudar a libertar eles. Se eles estiverem tristes, ajudar a consolar. Eu não sei de onde que algumas pessoas tiram aquele negócio de, salvação é individual. Realmente, a salvação é individual. Mas a gente corre atrás dela numa corrida em equipe. Por favor, não entra nesse negócio de querer se isolar e de querer fazer tudo sozinho, de não dar atenção para os outros. Olha a situação que o Caim ficou por causa disso. Por não perceber que ele e o irmão dele estavam no mesmo barco. Olha a lição que a gente tem com o Kenai e o Koda. O Kenai, no começo, ele é um péssimo irmão, em todos os sentidos. Pro final do filme, a gente percebe que ele entendeu a lição e mudou. Vai por esse caminho. Você é responsável pelo que acontece com seus irmãos. Cuida deles, protege eles, abençoa eles. Faz isso em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado da reflexão de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.